Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos fazendo bons estudos em casa. Bom, nessa oportunidade a gente vai fazer a devolutiva, a resolução das 10 questões da revisão de sociologia, tá? Eu escolhi o tema, gente, sobre as contribuições sociológicas de Emily Durkheim, tá? Que juntamente com Max Weber e Karl Marx trouxeram grandes contribuições, inclusive para os estudos atuais de sociologia, tá? Eu já fiz a cobrança desse tema em questionários anteriores. Tem no livro de vocês, quem tem o livro em casa pode fazer uso dele e pode recorrer também a uma série de materiais que a internet dispõe. Textos, vídeos, o YouTube tem bastante videoaula sobre esse assunto, tá bom? Então, são 10 questões baseadas naquilo que eu vou cobrar na prova de vocês. Vejam, revejam quantas vezes forem necessárias para que vocês tenham um bom êxito na avaliação, tá bom? Então, nessas contribuições de Emily Durkheim, eu trouxe aqui um resumo, tá? Onde a gente vai falar sobre os fatos sociais, sobre a coercitividade, sobre a generalidade e ainda sobre a exterioridade, que são pontos característicos da concepção de Emily Durkheim, tá? Então, assim, a gente trouxe aqui o resumo, eu trouxe para vocês, tá? Trouxe uma videoaula e trouxe um mapa conceitual. Gente, esse mapa conceitual é importante que vocês deixem para vocês finalizarem a leitura, porque ele é meio que uma síntese daquilo que vocês vão ver nessas abordagens, tá bom? Então, falar na obra de Durkheim, como surgimento, ele é inclusive considerado o pai da sociologia, né? E aí ele fala, por exemplo, na teoria dele, de que não é o indivíduo que rege a sociedade, mas a sociedade que rege o indivíduo. Eu vou usar um exemplo que eu já usei em outras explicações. Até um tempo atrás, a gente vivia em uma sociedade em que meninos usavam a cor azul e meninas usavam a cor rosa. Então, dessa forma, se houvesse o contrário, era uma mudança de comportamento, era uma mudança de gênero e já iria um sentido pejorativo e preconceituoso dessa mesma sociedade, tá? Então, eu trouxe aqui questões porque a gente vai abordar claramente essa concepção da sociedade sobre o indivíduo. E dentre a obra do Durkheim, a gente destaca a generalidade, ou seja, é o fato de que os fatos sociais eles são coletivos, eles não são individuais. Por isso o nome generalidade, eles são gerais. Tá? A gente fala ainda da exterioridade, tá? São os movimentos, os fatos exteriores que vão determinar aquilo que um indivíduo vai fazer, e temos ainda a coercitividade. Essa coercitividade está ligada ao poder, tá? Está ligada à força e ao poder que os indivíduos vão sofrer do meio, claro, do meio externo, para que eles cumpram o determinado papel social. Então, falar de coercitividade, falar de generalidade, exterioridade, fato social, suicídio, que é outro tema também muito recorrente na concepção de Emily Durkheim, tá? Então, é isso que a gente vai ver nas questões para frente. Então, a primeira delas é aí do Enem, né, para vocês já irem se acostumando, a gente fala sobre a sociologia numa concepção durkheimiana, né, onde ele coloca principalmente a questão da sociologia enquanto ciência e ele coloca a questão do suicídio. Tá? Então, para isso, como é que é a base da filosofia, da sociologia, perdão, dele? É onde é colocado como adesão aos padrões de investigação típico das ciências naturais. Durkheim ele buscou os ensinamentos, os procedimentos das ciências naturais para consolidar a sua corrente sociológica, tá? Só para deixar claro essa origem dele, tá? Na segunda questão, a gente traz aqui o papel da cidade na concepção de Durkheim, né? Principalmente no que diz respeito, gente, ao trabalho social, ao que vai estar ligado à integração e o que vai estar ligado à divisão do trabalho social, onde ele vai colocar, basicamente, fazendo essa relação, como a solidariedade orgânica compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. A própria divisão internacional do trabalho ou social do trabalho, ela traz isso para a gente, né? O que seria uma solidariedade orgânica? Para ele, gente, ele refere à coesão social. É a interdependência que é muito comum nas nossas sociedades modernas. Se eu tenho, por exemplo, uma fábrica,
Ela vai possuir vários funcionários, cada funcionário desempenhando uma função. É preciso que haja uma interdependência de todas as funções, do porteiro, de quem faz a comida, de quem opera uma máquina, de quem está lá na gerência. É preciso que cada um tenha o seu papel, porém de uma forma interdependente, ou seja, uma função vai depender da outra para que a fábrica tenha um bom funcionamento. Então, isso é o que ele chama de solidariedade orgânica e é muito comum nesse nosso momento, né, de sociedade consumidora, né, das sociedades modernas, complexas e industriais, perfeito? Na terceira questão, a gente aqui traz um exemplo de um rapaz jovem, né, que ingressou na universidade e aí ele foi participar de uma calorada, né, que é a recepção feita pelos alunos veteranos e chegou essa calorada trajando roupa social. E aí ele foi visto como uma série de comentários, olhares tortos, assim, em relação ao fato dele estar vestido de forma diferenciada para a ocasião, ou seja, ele era o diferente no lugar. E aí, diante disso, é colocar aqui algumas colocações para a gente analisar como verdadeira ou como falsa, tá? Então, ele diz o seguinte: o fato social é todo fenômeno que ocorre ocasionalmente. Gente, desconfie desses advérbios. Ocasionalmente, somente, apenas. Desconfie disso quando vocês encontrarem determinadas questões, tá? Então, o item A ele está errado o item 1, perdão, quando ele diz que ocorre ocasionalmente, tá? O item 2 ele coloca que o fato social, ele é caracterizado por exercer um poder de coerção sobre as consciências individuais. Perfeito. A gente viu que a coercitividade, o que que é? Ela é o fato de haver uma interação, né? A coercitividade é a interação dessa sociedade baseada em um poder, em uma força, tá? O item 3 diz que o fato social é exterior ao indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade, tá? Eu posso julgar o item 3 como correto? Posso. Ele é exterior ao indivíduo. Não é, lembrem-se, não é o indivíduo que rege a sociedade, é a sociedade que rege o indivíduo. Então, o item 2 e o item 3 é correto. Vamos analisar agora o item 4, onde ele diz que o fato social expressa o predomínio do ser individual sobre o social. É justamente o que está negando, ele está negando o que diz o terceiro. Portanto, o item correto, gente, só é o que diz respeito às afirmativas 2 e afirmativa 3. Perfeito? Na quarta questão, traz aqui um exemplo clássico que aconteceu no Brasil, da aluna Geise Villanova, né, que foi barrada na universidade de frequentar as aulas por vestir uma roupa muito colada, muito justa e inadequada para o espaço. E aí, quando a gente coloca o fato da reintegração dela junto à universidade e ao fato da postura, né, do episódio que teve, o fato de negar a moça por vestir determinada roupa e relacionando a obra de Durkheim, a gente percebe claramente que existe uma força da consciência coletiva que se impôs ao comportamento moral desviante, ou seja, para a sociedade era algo desviante, o fato dela usar um vestido justo e um vestido colado para assistir uma aula dentro de uma universidade, né? E que para a sociedade estava quebrando uma harmonia, estava tentando preservar essas instituições. Essa era a justificativa para o ato contra a moça, tá? Na quinta questão, a gente traz aqui mais uma vez Florestan Fernandes, onde ele fala da concepção da ciência, né, dos estudos de Durkheim, em que ele coloca como o objeto próprio, né, um dos pontos altos da sua abordagem. Então, ele coloca como característica o fato social, né, como ele sendo exterior, ele sendo coercitivo, em relação à vantagem dos indivíduos, né, em relação a todo o contexto social para gerenciar o individual. Perfeito? Na sexta questão, a gente traz aqui é, julgamentos de noções de vida intelectual, de filósofos, de pensamentos, de categorias que são colocadas no intuito sociológico, em que a gente vai caracterizar para a análise dessas categorias o que Durkheim vai compreender. O modo como a sociedade vê a si mesma nos modos de agir e pensar coletivo. Então, quando a gente fala da sociologia de Emile Durkheim, a gente vai sempre relacionar ao coletivo e nunca ao individual. Perfeito? Na sétima questão, é um tema muito recorrente ao que Durkheim traz para a gente, que é sobre o suicídio. E aí ele traz, no caso dos japoneses kamikazes, né, que foram os japoneses que
Na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a mesma coisa quase que como os homens-bombas na contemporaneidade, né? E aí era um suicídio, claro. E esse suicídio era caracterizado como altruístico, ou seja, o que seria um suicídio altruísta, né? É onde o indivíduo, ele tomado por uma determinada obediência e uma força, no caso o Estado, no caso um governante que vai fazer essa força coercitiva, né, da coletividade, ou seja, ele vai agir, ele vai cometer o suicídio, mas em benefício da coletividade, ou seja, ele vai estar sendo solidário. O altruísmo é solidariedade. Ele vai estar sendo solidário com o todo, perfeito? Então é o suicídio altruístico, que é muito característico dos estudos de Durkheim, tá? E ainda na oitava questão, a gente vai trazer sobre as concepções dele, ainda considerada as características dentro do fato social, onde a gente coloca como exterior ao indivíduo, coercitivo e generalizado, como eu explanei no início dessa devolutiva, tá bom? A nona questão, ele faz a sociologia de Durkheim das sociedades no intuito de quê? De entender a fundo os processos sociais que formam a realidade do homem, atentando para os aspectos gerais e não os individuais. É o que a gente vem falando desde o início. E se tratando da sociologia de Emile Durkheim, eu não posso considerar a individualidade, e sim a coletividade, considerar o todo, tá bom? De uma forma mais ampla. E por fim, com os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia, como a gente já viu, foi a Revolução Industrial e Francesa, né? A Revolução Industrial no século XVIII e a Francesa no século XIX, que impulsionaram uma modificação nos padrões sociais. E essas modificações precisavam ser entendidas. E entendidas a partir de quê? Baseadas em quê? Então, daí surgiu a sociologia e os principais filósofos. Então, se a gente compreender, a sociologia ela é uma ciência nova, né, que veio para estudar, na verdade, essa sociedade capitalista, essa sociedade burguesa, e compreender pontos que a gente vivencia nos nossos dias de hoje. Bom, espero que vocês façam aí a relação das devolutiva com o que vocês responderam, só reforçando. Atentem para o mapa mental. Cadê o mapa mental? Atentem para o mapa mental, para o vídeo e para o resumo. Busquem o livro, busquem outras fontes na internet. O importante é que vocês tenham base sólida para resolver as questões a partir do dia 16, tá bom? Até a próxima.